Boa tarde, galera internauta. Estamos começando mais um Toque de Bola pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você, com apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a primeira churrascaria rodízio do Brasil, e The Fifth, o melhor e o mais tradicional hambúrguer brasileiro. E hoje é dia 8 de agosto de 2020 e você ficará sabendo tudo sobre as últimas notícias esportivas no Brasil e no mundo. Grande final do Campeonato Paulista no Palmeiras, faz último treino antes de final e repete mistério no primeiro jogo. No Corinthians, Timão treina pênaltis e fecha a preparação para a final do Paulista. Tudo sobre o início do Campeonato Brasileiro da Série B e o início da tropa de elite do futebol brasileiro no Flamengo. Tendência é de Domi ter força máxima contra o Atlético Mineiro e repetir Jorge Jesus. No Santos, o novo técnico do Santos é o Cuca, e Cuca fala sobre relação com Pérez e analisa a crise do Santos. Chega sabendo dos problemas. No São Paulo, Fernando Diniz vai mudar o time e Hernanes desfalca o treino. No Fluminense, Odair Helman promove mudanças forçadas para pegar o Grêmio. Fred fica no banco. No Botafogo, Calou aguarda o último documento da Alemanha e chegada ao Botafogo pode ser adiada ainda. No Vasco da Gama, Vasco e Ricardo Graça chegam ao acordo de renovação de contrato. Tudo isso e muito mais só para você. E se você está aí, eu estou aqui, então estamos todos conectados pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, a TV Rádio Revolução FM, aqui no YouTube, ao vivo. Estaremos todos os sábados ao vivo, né, com essa quarentena toda. Estaremos aqui no YouTube, na TV YouTube da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, e o Toque de Bola está no ar. Muito boa tarde, galera internauta que está nos ouvindo aqui através do YouTube ao vivo. Estamos começando mais um Toque de Bola pela TV Rádio Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você. E, finalmente, nesse final de semana, estaremos começando, né, o Campeonato Brasileiro. Já foi iniciado o Campeonato Brasileiro da Série B e vai ser iniciado logo mais, né? Hoje à tarde, o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Atrasou devido a toda essa pandemia, como todos sabem, né? E vai ter o seu início. Vamos ver como vai ser esse início. Todos os jogos, evidentemente, sem plateia, sem público, né? E vamos ver se realmente as coisas vão engrenar, as coisas vão funcionar da melhor maneira, né? Temos também hoje, daqui a pouquinho, temos a grande final do Campeonato Paulista, que também a gente vai comentar já já, uma grande final entre Corinthians e Palmeiras, né? Já tivemos o primeiro jogo na quarta-feira e hoje será a finalíssima do Paulistão 2020. Tudo isso muito mais só para você que está aí de olho no YouTube, nos acompanhando no Toque de Bola na TV do YouTube, Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. E eu gostaria de dar um meu boa tarde para o comentarista Tamanho GG. É ele, Glaucio Gomes. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Toque de Bola pela TV Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos que estão conosco aqui. Vai ser muito bom começar o Campeonato Brasileiro. Vamos nessa. Muito bem, GG, eu não estou te vendo na câmera. Só eu estou no ar, mas tudo bem. Agora sim, agora ele, Glaucio Gomes. Boa tarde, Glaucio Gomes. Boa tarde, Luiz. É aquilo, vamos começar o Brasileiro, será muito bom. Maravilha, muito bem. Agora eu gostaria de dar o meu boa tarde para o comentarista que tem a voz da razão, é ele, Francisco Vieira. Boa tarde, Vieira.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos meus companheiros aí do programa Toque de Bola, nessa nova fase difícil. E vamos ver, né? O que a gente tem para comentar é muita coisa. Mas eu acho que é muita coisa, mas a coisa mais importante para nós comentarmos vai ser de novo o Flamengo. É o Flamengo que é a única coisa, novidade no futebol brasileiro, que parece que essa novidade do Flamengo vai durar por muito tempo, entendeu? Porque as coisas continuam do mesmo jeito. Tá certo, esse é o Francisco Vieira, que tem a voz da razão. Agora, eu gostaria de anunciar o nosso convidado de hoje, do nosso Toque de Bola pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, na TV, YouTube da Rádio Revolução FM. É ele, nosso querido amigo Sérgio Ricardo. Muito boa tarde, Sérgio Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Toque de Bola pela TV Rádio Revolução FM. Boa tarde, Sérgio Ricardo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Glaucio. Boa tarde, Vieira. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui como convidado aqui do Toque de Bola e emendando esse boa tarde já colocando aí uma coisa para debate aí futuro no meio da resenha aí, é sobre o Campeonato Brasileiro, né? A estrela do acontecimento hoje é o Campeonato Brasileiro, tem a final do Paulista, e aí entra no que eu estou querendo dizer. Final do Paulista, né? A final do Mineiro que ainda vai acontecer, a final de outros campeonatos. Quer dizer, não teria sido uma boa providência alterar essa fórmula diante de tanta coisa que não está funcionando no normal, como as escolas das crianças, como a própria economia, o próprio governo que não se acerta, o ministro da Saúde ainda é interino. Se tem tanta coisa interina que não está funcionando como tinha que funcionar, por que o Campeonato Brasileiro vai ter a mesma fórmula que é longa, que leva meio ano e etc. Então a gente já começa cheio de problemas além da pandemia. Boa tarde. Maravilha, esse é Sérgio Ricardo, nosso convidado de hoje do nosso Toque de Bola pela TV Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. É verdade, Sérgio Ricardo teve esse início aí meio complicado, né? Porque devido a essa pandemia ficou tudo muito enrolado, vai ter tudo sem plateia, sem público, né? Mas, enfim, resolveram fazer dessa maneira. O campeonato brasileiro vai até o fim de fevereiro, até o Carnaval, né? Junto com isso tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Eu não sei que data que eles vão arranjar, porque realmente vai ser tudo muito complicado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. GG, você acha que poderiam fazer de alguma outra maneira, fora essa que a gente está percebendo aí que a CBF organizou? A maneira era não fazer, né? A gente vai falar sobre futebol, o futebol vai começar, tem muita gente interessada, mas a maneira era não fazer. Nós estamos aí com 100 mil, mais de 100 mil mortes, algumas cidades ainda, o platô lá em cima, a curva não achatou, ficou num platô, numa coisa regular. O país não tem a menor condição de estar com pessoas comemorando nada. Como é que eu vou comemorar um gol do meu time? É muito difícil. Nesse momento é difícil a gente vir e analisar o futebol, mas vamos lá, é o nosso ofício aqui, o programa tem que continuar, já que tem pessoas interessadas, mas para mim a solução era não realizar agora, era esperar até outubro ou cancelar o Campeonato Brasileiro. Antes que fale, mas como é que vai cancelar o Campeonato Brasileiro? Cancelar a Olimpíada, adiar a Olimpíada, não preciso falar mais nada. É verdade, esse é Glaucio Gomes, o Francisco Vieira concorda plenamente com o GG? Desmuta o microfone. Digamos, isso. Claro que eu concordo. Evidentemente que eu concordo. Está ouvindo? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Tá certo, que eu concordo com o que o GG fala. Ele pensa, eu penso também. Eu tenho certeza que o Serginho pensa também. Só nisso eu vou adiante. Não,
Eu te dei a palavra. Você concorda com isso? Ou poderia fazer de outra forma? Você teria que ser cancelado mesmo, no seu ponto de vista? Eu pensei que você tivesse me interrompido. Não, olha, é um circo. Esse país é um circo. O futebol brasileiro é um circo há muito tempo. É um circo, para mim, de terceira ou quarta categoria. Agora, tem que funcionar, né? O circo tem que funcionar. Tem gente que vai a esse circo, gosta desse circo. É um circo incompleto. É um circo que não tem leão, é um circo que não tem palhaço, é um circo que tem que funcionar de qualquer maneira. Ele funciona até sem a lona. A lona que eu digo é a estrutura. Falta estrutura, mas eles querem fazer. Eles atropelam tudo. Você vai querer o quê? Num país onde as coisas que acontecem no dia a dia são tão incríveis da gente acreditar. Então, por que um campeonato onde é exigência dos caras, os caras têm interesses escusos, realizar no meio de uma situação dessa mundial, de qualquer maneira, porque se realizasse bem, tudo bem, mas realizar como assim? Jogo todo dia, jogo de madrugada, jogo que muitas vezes, a gente até se surpreende, está acontecendo isso, mas tem que acontecer, deixa para lá, o show tem que continuar, né? Um show para mim, que esse show que eles vão nos proporcionar, é um show para mim de quinta categoria, quarta, uma categoria que vocês quiserem. De primeira é que não é. É um troço absurdo, eu não consigo me acostumar com isso, eu não consigo realmente, sinceramente, vibrar com isso, me emocionar com isso, mas tem gente que o cara gosta, o cara realmente aceita tudo. Eu não aceito. Eu aceito a inteligência, aceito o bom senso, aceito a qualidade, aceito os bons propósitos. E inteligência não existe nesses caras. Bons propósitos, muito menos. Entendeu? Quer dizer, bom gosto também não. Então, gente, eu comento. Eu tenho o direito de comentar e vou comentar isso porque é a única maneira que eu tenho de me insurgir contra essas barbaridades todas que acontecem neste país. Nesse país que, para mim, sinceramente, eu vou te contar, cara. Olha lá, Luiz. Acabou? Então, gente, continuando. Então, Ele me deu a palavra ao Luiz. Tá pronto, estou ouvindo. Muito bem, vamos falar então do Campeonato Paulista. Isso tudo. Vera, eu estou até sem me concatenar muito minhas ideias, porque eu fico preocupado se eu estou sendo ouvido, fico preocupado se eu estou sendo visto, e fico preocupado se é verdade, então, mas Vera, você tem. É isso que eu disse. Você quer passar a palavra? Vera, você tem toda a razão. Isso tudo porque o futebol dá dinheiro. Então tem que dar continuidade porque, enfim, tem patrocinadores, tem muitas pessoas envolvidas que infelizmente forçam a barra para que haja continuidade no futebol, infelizmente. Né? Muito bem, vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista. Sérgio Ricardo e Vieira, dá uma multada aí no microfone para não ecoar. Tivemos aí a primeira final do Paulista na última quarta-feira, Corinthians 0, Palmeiras 0, né? Um jogo aí truncado, bem truncado, e a grande final vai ser agora hoje, daqui a pouquinho, às 16h30, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, a grande finalíssima, né? Provavelmente o Palmeiras tem aí a vantagem do empate, né? Por conta de ter um número de pontos, um número de pontos maior na primeira fase. Então vamos aos destaques do Palmeiras que vai jogar em casa, vai terminar em casa, Palmeiras de técnico Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras faz o seu último treino antes da final e repete mistério no primeiro jogo. O Palmeiras encerrou na manhã de sexta-feira, de ontem, a preparação para a decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, marcada hoje para as 16h30 na Arena Palmeiras. Como na véspera do jogo de ida, que terminou empatado em 0-0 em Itaquera, o clube não divulgou informações a respeito da última atividade comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Né? A principal dúvida da escalação é quanto a Felipe Melo. O zagueiro e o capitão do time ficou fora da primeira final em função de uma lesão na coxa esquerda e tem feito tratamento em período integral
para tentar jogar a segunda partida. A provável escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo deverá ser a seguinte: o goleiro Everton, Marcos Rocha na lateral direita, a dupla de zaga vem com Luan ou Felipe Melo, ainda não sabemos, vamos saber daqui a pouquinho logo mais. Gomes, junto com Gomes, Vina na esquerda. Vem Patrick de Paula, Ramires e Gabriel Menino no meio campo. E na frente, Zé Rafael ou William, Rony e Luiz Adriano. Essa deverá ser a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo, que vai enfrentar a grande finalíssima contra o Corinthians, logo mais às 16h30. Muito bem, Glaucio Gomes, o que a gente pode esperar do Palmeiras, que teve o seu primeiro jogo em 0-0 na grande final, uma final truncada, um jogo truncado na Arena Palmeiras. O Palmeiras evidenciou toda a sua superioridade técnica. Vai ser fácil para o Palmeiras. Palmeiras a gente pode colocar como grande favorito para essa grande final do Paulista 2020. Diga lá. Acho que não dá para botar favoritismo aí, não. Isso é Palmeiras e Corinthians, né? Isso é um dos maiores jogos do planeta, né? É um jogo bom, eu vou ver, apesar de tudo, o futebol tá aí, vamos ver. Luxemburgo, por acaso, é o treinador dos últimos 4 títulos estaduais do Palmeiras. Olha que coincidência. Se ele vier a ganhar esse título, serão os últimos 5 títulos, cadê a mão aqui? Os últimos 5 títulos estaduais do Palmeiras serão treinados pelo Luxemburgo. Isso é uma marca incrível, não é? Apesar de que o Palmeiras, depois disso, foi campeão brasileiro, com o Filipão e tal, mas é uma marca expressiva. Agora, eu acredito muito no Corinthians, do Thiago Nunes, porque melhorou bastante. O Thiago é um grande treinador. A gente, mais uma vez, viu que não adianta você querer mandar embora o treinador com 1 mês de trabalho, com 10 jogos, com 5 jogos. Eu não consigo entender, eu como torcedor, eu não consigo entender uma torcida mandar um treinador embora com 1 mês, com 2 meses de trabalho. Eu não consigo entender. Mas a gente vive a época da ignorância, que as pessoas preferem a ignorância do que a razão, não é? Do que o bom senso. Então, isso mostra que o ser humano sempre foi assim, né? Aqui no Brasil sempre foi assim. Bom senso, pelo menos no futebol, nunca prevaleceu. Mas não acredito que o Palmeiras seja o favorito. Eu vou te dizer mais, eu estou apostando no Corinthians. O Corinthians mostrou muito mais determinação no primeiro jogo. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, GG já tinha comentado que o Corinthians era o grande favorito, que para você o Corinthians ia ganhar o título paulista, né? Vamos ver o que vai acontecer, já está na grande final, o Vieira saiu da tela, não sei o que aconteceu, mas vamos então aos destaques do Corinthians, que vai enfrentar o Palmeiras logo mais às 16h30 na Arena Palmeiras, né? O Timão treina pênaltis e fecha a preparação para o Paulista, né? Então, se houver empate, haverá pênaltis. Falta pouco para a grande decisão. O Corinthians encerrou na manhã dessa sexta-feira a preparação para a segunda final do Campeonato Paulista com o Palmeiras, né? O derby valendo taça acontece hoje às 16h30 na Arena Palmeiras. A escalação corintiana é mantida em sigilo pelo Corinthians, que treinou mais uma vez com portões fechados por conta da pandemia do coronavírus, evidentemente, né? A tendência, porém, é que o Timão vá a campo com a mesma escalação das últimas 3 partidas. A única dúvida é a possível entrada de Cantillo no meio de campo. Titular da equipe até a parada do futebol, em março, ele foi diagnosticado com Covid-19 e só voltou a ser relacionado no último jogo, quando ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. A provável escalação do técnico corintiano deverá ser a seguinte: o Cássio no gol, Fagner na lateral direita, dupla de zaga com Gil e Danilo Avelar, e na esquerda vem com Carlos Augusto. No meio de campo, Gabriel, Ederson ou Cantillo, e na frente, Ramiro, Luan e Matheus Vital, e como centroavante, Jô. Essa deverá ser a equipe do Corinthians, que agora me deu branco do nome do técnico corintiano, né? Thiago Nunes, exatamente. Esse é o Thiago Nunes, essa é a escalação do Thiago Nunes, que vai enfrentar
o Palmeiras. Muito bem, Sérgio Ricardo, o que a gente pode esperar desse Corinthians surpreendente que se classificou para a final para a final, assim, aos trancos e barrancos, né? Os trancos e barrancos, passou no último minuto na primeira fase, foi para as quartas de final, passou pelo Mirassol e depois chega a grande final. O que a gente pode esperar do Corinthians? Corinthians, como diz o GG, é o favorito para esse clássico? Não, Luiz, olha, eu concordo com o Glaucio quando ele disse que não há favorito, mas ele disse que acredita mais no Corinthians. Eu já acredito mais no Palmeiras. Embora, dentro do que você falou, eu também concordo. O Corinthians se classificou aos trancos e barrancos, mas vem crescendo. Né? O Corinthians vem crescendo, passou pelo Mirassol, quer dizer, o encontro com o Mirassol já foi, de certa forma, um certo golpe de sorte, que o Mirassol vinha muito bem, mas com a pandemia perdeu 8 titulares, aquela história toda. O Corinthians, que vem crescendo, entrou o Jô, esse timinho que você colocou aí, não é um time ruim, né? E numa final, é o tal negócio, final é final. Além disso, eu gostaria de colocar mais uma coisa. Na minha opinião, o Palmeiras, em relação ao ano passado, caiu muito. Né? O Palmeiras teve uma queda. A saída do Dudu é um dos principais motivos, mas também o Scarpa, aquele menino Lucas Silva, não corresponderam. Ano passado ainda tiveram alguns momentos de lampejo, né? Entravam e tal, o Scarpa teve até uns dias muito bons, mas esse ano eles não apareceram. E aí o Luxemburgo lança a mão, os garotos, que parecem ser bons, mas não estão no momento ainda, né? Não estão, tem que melhorar muito. O Luxemburgo lança a mão de um esquema mais defensivo, com um bloqueio maior no meio de campo. Isso a gente tem acompanhado, né? E talvez isso faça o equilíbrio maior ainda no clássico. Eu acho que não tem favorito, conforme disse o Glaucio, e eu acho que vai ser um bom jogo, hein? Vai ser um bom jogo, porque Corinthians não quer perder para o Palmeiras e Palmeiras não quer perder para o Corinthians. Então, é o maior clássico paulista e eu acho que vai dar gosto de ver. Tá certo. Francisco Vieira, o homem da razão, palpite para o jogo. O que você acha que vai dar, Corinthians ou Palmeiras, nesse título do Campeonato Paulista de 2020? Diga lá. Quando meus colegas dizem que não há favorito, não há favorito. Em clássico não há favorito. Você muitas vezes tem assim, uma visão antecipada, você imagina que isso vai acontecer por causa disso, e nada disso acontece, entendeu? O Palmeiras, eu estou com o Sérgio, eu não consegui ouvir o que o Glaucio falou, mas o Palmeiras não é essa bola toda não, que vocês estão dizendo. O Palmeiras há muito tempo não é essa bola toda. O Palmeiras é um time hoje igual. O Palmeiras, antigamente, ou o ano passado, era citado como um grande rival do Flamengo. Mas hoje em dia, olha, o Flamengo no play-off, o Flamengo ganha os 3, hein? O Flamengo não vai perder nada. Porque o Palmeiras é um time normal, mais do que normal. É um time que joga, inclusive agora, se defendendo. O Serginho falou aí, eu ia abordar esse aspecto. Eu não sei onde é que houve ofensividade de nenhum dos dois, mas o Palmeiras, principalmente, que era um time ofensivo. Era um time que primava pelo futebol ofensivo, primava pelo futebol de toque, de qualidade. Hoje o Palmeiras joga igual aos outros medíocres que tem aí, entendeu? Joga na defensiva, é um time que não cria, é um time que não sei lá, quase não ataca, quase não chuta gol, é um time que se defende. E o Corinthians, que fazia isso já muito bem, parece que ele faz melhor do que o Palmeiras, ele se apresenta nessa altura do campeonato como o grande favorito, entendeu? Ou com algum favoritismo, não grande favorito, exagerei, mas com algum favoritismo. Isso é o que eu penso, meus queridos. Tá certo, esse é Francisco Vieira, o homem da razão aqui da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, aqui na TV e YouTube da Rádio Revolução FM. Muito bem, vamos então aguardar. E o Palmeiras, inclusive, perdeu agora recentemente seu grande jogador, o grande pivô do Verdão, que é o Dudu que foi para a Arábia, e não tivemos aí um substituto aí à altura, pelo menos por enquanto, em termos de contratação aí do Palmeiras, né? Vamos aguardar e vamos ver que bicho dá. Acompanhe aí às 16h30, a grande final do Campeonato Paulista, a grande finalíssima do Paulistão 2020.
Muito bem, vamos então falar rapidamente do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve seu início ontem, na primeira rodada. Tivemos ontem, na Arena Pantanal, Cuiabá 0, Cuiabá 0, Brasil de Pelotas também 0. Tivemos também Confiança 2, Paraná 2, no estádio Batistão. E no Alfredo Jaconi tivemos Juventude 2, CRB 1. Hoje, logo mais, às 16 horas, teremos Operário e Figueirense, no Germano Kruger. No Mineirão, estreia do Cruzeiro na Série B, primeiro jogo do Cruzeiro na Série B. Cruzeiro e Botafogo Paulista às 19 horas no Mineirão. Avaí e Náutico na Ressacada, também no mesmo horário. Vitória e Sampaio Corrêa às 19 horas. E CSA e Guarani às 21 horas no estádio Rei Pelé. Ponte Preta e América Mineiro às 21 horas no Canindé. E na Arena Barueri, fechando essa primeira rodada do Brasileirão da Série B 2020, Oeste e Chapecoense na Arena Barueri, amanhã, às 11 da manhã, certo? Que é o único jogo de domingo da Série B. Muito bem. Aí temos a grande novidade, que é o Cruzeiro, né? A tabela... Juventude e CRB estão jogando ainda, está no final, 2-1 para o Juventude, mas o jogo ainda não acabou. Tá certo. Então, me corrigindo. Assim que acabar, GG, você me avisa para a gente confirmar esse resultado, então, tá bom? Mas o Paraná e o Confiança já foi 2-2, e o Cuiabá e o Brasil de Pelotas também. Até aqui, o Juventude vem liderando com 3 pontos, Confiança e Paraná com 1, e o Cuiabá também com 1, o resto com 0, que ainda não estreou. Muito bem. GG, temos aqui o Cruzeiro, que é a grande novidade da Série B. Com todos esses caos que o Cruzeiro vive, será que o Cruzeiro vai conseguir voltar à elite do futebol brasileiro, GG? Vai ter que mostrar muito trabalho, né? Eu não tenho dúvidas que consegue, mesmo com 6 pontos atrás, né? Vai começar por conta da bolha toda que houve com o Cruzeiro. Vai começar com 6 pontos atrás, mas é o Cruzeiro. Ele, no mínimo, ele fica entre os 4 e ele vai subir. Agora, GG, só um segundo. Explica, então, para os nossos ouvintes por que o Cruzeiro começou com 6 pontos atrás. Diga-me lá. Por pedaladas financeiras, por questões das leis agora, das determinações de fair play econômico, não é? Fez transações que não devia, não pagou a quem devia, ficou devendo, e aí a FIFA primeiro dá uma punição menor, depois o Cruzeiro continuou, não teve como se defender, não soube como explicar, e aí perdeu 6 pontos. É por conta de má administração, de pedaladas contra, como foi que eu falei aí? O fair play fiscal. Então, perdeu já inicialmente 6 pontos o Cruzeiro, vai começar atrás, mas eu tenho certeza absoluta, os jogadores estão animados, os que ficaram. O Cruzeiro é muito grande, foi bicampeão, não tem 10 anos que ele foi bicampeão seguido, brasileiro, e o Cruzeiro vai se recuperar. A péssima administração do Cruzeiro nos últimos 2 anos é que fez ele cair. Juntou também um time lá de veteranos jogadores experientes e que não têm mais paciência com o futebol, não foram bem administrados, não foram pagos, então eles também não se dedicaram tanto. Eu acho que o erro também foi na escolha dos jogadores. Quando você tem uma administração que não consegue pagar, que tem dificuldade para pagar, você tem que trabalhar com jogadores mais jovens, jogadores que queiram o seu espaço, porque veteranos como Fred, Egídio, eles não têm mais paciência para esse tipo de administração esportiva. E me parece que a equipe não se dedicou. E quem está lá está demonstrando vontade. Então, eu acredito que o Cruzeiro vai subir. Onde já se viu isso aí? Antigamente, a gente falava o Cruzeiro vai subir. Não, no Cruzeiro não sobe, né? É verdade. O dinheiro monetário não sobe, só desce, né?
Agora nem tem. É verdade, e o Cruzeiro foi do céu ao inferno plenamente, né? Com 6 pontos a menos no Campeonato Brasileiro. Sérgio Ricardo, fora o Cruzeiro, você vê alguma outra equipe que você veja algum destaque para que você possa colocar aí como postulante para a volta à elite do futebol brasileiro em 2021? Em princípio, eu vejo o América Mineiro. Time muito certinho, está sempre caindo e voltando e tal. Tem esse jogo aí, aliás, a gente tem que ficar ligado. Ponte Preta e América Mineiro. A Ponte sempre também vem com um time ajeitado, sempre consegue subir, fica um bom tempo, aliás, na Série A. Né? São times que têm esse know-how, essa história. Assim como o Glaucio se referiu, que o Cruzeiro tem uma história vencedora, não tem 10 anos que foi bicampeão brasileiro, esses times têm tradição em frequentar a Série A. Evidentemente, por razões, né, históricas, financeiras, etc., eles também não têm torcida, etc. Mas esse clássico que abre aí, é um clássico da Série B, Ponte Preta e América Mineiro, já é o exemplo. Agora, além disso, tem o Vitória da Bahia, que também tem uma enorme tradição em Série A. Né? E, obviamente, já está na Série B, não conseguiu voltar, e se você usar o raciocínio e dizer, não, eles devem estar muito incomodados com isso. Se você usar o raciocínio e dizer, não, eles devem estar muito incomodados com isso. Oi? Ninguém quer falar, não? Eles devem estar incomodados com isso. Então, eu acho que você fizer, respondendo a tua pergunta, existe mais alguém que a gente pode observar? Tem esses times como rivais do Cruzeiro. Agora, eu quero falar um pouquinho também do Cruzeiro. Eu, sinceramente, Luiz, eu não estou nessa linha desse favoritismo que o Glaucio se referiu. Quer dizer, que o Cruzeiro deve voltar. Veja, além dos 6 pontos que ele vai ter que lutar, e 6 pontos não é um ponto, não é uma vitóriazinha, são 2 vitórias e os outros têm que perder também. Então, são 6 pontos, são 6 pontos. É bom observar o seguinte, pela primeira vez na história do futebol mineiro, quer dizer, pela primeira vez não, desde 1957, foi o que eu apurei, 1957, o Cruzeiro não passava de uma fase semifinal, não ficava, digamos assim, reprovado, né, ali na semifinal do Campeonato Mineiro. Essa foi a apuração. Então, quer dizer, desde 1957, que o Cruzeiro sempre disputou as semifinais do Mineiro. Por acaso, esse ano, que está numa bagaça tremenda, não disputou. Isso é um péssimo sinal. Né? As notícias que chegam lá é que está tudo muito desestruturado, é uma terra arrasada. É claro que os jogadores podem estar animados, o jogador tem que cumprir sua função, ele tem que estar sempre animado, ainda mais numa situação dessa. Tem que recuperar o ânimo. Mas eu acho que só o ânimo, nessa pedreira que é a Série B, eu acho difícil. Não estou vaticinando nada. Eu acho que a tradição do Cruzeiro, como lembrou o Glaucio, ela é imensa e o Cruzeiro pode sim voltar. Mas eu não acredito assim nessa volta, não. Se voltar, vai ser com muita dificuldade. Tá vendo? Também acho, eu concordo com você, porque o problema político lá é enorme, né? Enfim, vamos ver, vamos torcer para que volte, porque realmente aí o Cruzeiro uma grande equipe, e que faz falta, que não deveria estar nessa situação, né? O Vieira está no ar ou não? Não, o Vieira caiu, deve estar com problema de internet, ainda não voltou aqui. De conexão. Só então, completando... Então, beleza, vamos tocar. Diga lá. O Sérgio Ricardo falou muito bem, vai ser difícil. Mas eu ainda acredito no Cruzeiro. Só completando, o Cruzeiro contratou um treinador extremamente experiente de Série B, que é o Anderson Moreira, já foi campeão da Série B, conhece bem os times de Minas, já treinou o Atlético, já treinou o América, eu acho que já tinha treinado o Cruzeiro, não tenho certeza, mas de qualquer forma é um mineiro, conhece bem lá, e é de muita experiência no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai você, Luiz! Esse é Glaucio Gomes. Esse é o Glaucio Gomes, o comentarista tamanho de GG,
aqui da TV, YouTube da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. Muito bem, Vieira voltou. Vieira, fora o América Mineiro e fora o Cruzeiro, você vê algum outro postulante para voltar aí à elite do futebol brasileiro da Série A? Diga lá, Vieira. Acho que eu vejo o Vitória da Bahia, que vem... O Vitória está na Série B, não está? O Vitória está na Série B. Eu vejo o Vitória da Bahia, sei lá, e os outros ali, qualquer um pode retornar, tem condições de retornar. Eu queria dizer para vocês que vocês estão lá pondo o Cruzeiro, pondo isso. O futebol brasileiro está nivelado por baixo, gente. Vamos analisar dessa maneira. O Cruzeiro está jogando igual a Ponte Preta, está jogando igual ao outro, nas mesmas condições precárias, financeiras, técnicas, entendeu? Eles vão se entender muito bem. Ali é um pega para capar. Eu não vejo assim, só o fato do Cruzeiro estar na Série B, o grande Cruzeiro, significa que o futebol está nivelado por baixo. Tem ali grandes times, ali o Campeonato Paulista, até um dia desse, o Corinthians, até anteontem, o Corinthians estava realmente fora de qualquer situação, de qualquer disputa, e chamou a atenção que o Corinthians ressurgiu das cinzas. O Palmeiras, que era o grande favorito, tire a vida aí por todos vocês, e sei lá, eu me incluo entre esses também. Eu não sou adivinhão, eu analiso, vejo as coisas, mas eu não vejo nada diferente. A única coisa diferente que eu vejo nesse futebol brasileiro é, logo mais, o Flamengo. Tem um grande plantel, tem um grande time, trouxe um treinador que parece que ele vai dar sequência, tudo indica que ele vai dar sequência ao que estava sendo feito, mas o resto é tudo igual. Problemas financeiros, o Cuca já voltou, eu não sabia nem que o Cuca estava mais querendo futebol, entendeu? O grande treinador português, que era do Santos, está lá. Então, gente, as coisas ruins, medíocres acontecendo, é um descompasso total. Eu vejo o Vitória da Bahia, o Cruzeiro, a Ponte Preta e o América Mineiro. Para mim, esses quatro aí devem ser os prováveis candidatos a, sei lá, ao ano que vem participar da Série A. Se surgir alguma coisa diferente disso, eu não me lembro. Mas é muito ruim da gente analisar. Eu tenho dificuldade. Outra coisa, eu fico preocupado que vocês não estão ouvindo, e aí me perco. Há coisas que eu vou dizer, e de repente eu não consigo mais dizer, porque eu fico preocupado. Eu não vejo, assim, digamos, uma sinalização de que eu estou sendo ouvido. Está todo mundo te ouvindo, Vieira. Está todo mundo te ouvindo. Está todo mundo te ouvindo. Muito bem. Ainda bem que eu não estou jogando por nada. Ainda bem, né? Está certo. Muito bem, Vieira, o homem da razão da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, no nosso toque de bola pela TV e YouTube da Rádio Revolução FM. Muito bem, então vamos ir à tropa de elite do futebol brasileiro, que vai ter seu início já a partir das 19 horas. Começa finalmente o Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo? Vamos, então, teremos, a partir de hoje, às 19 horas, abrindo os trabalhos do Campeonato Brasileiro da Série A, teremos Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão às 19 horas. Alguém está com o microfone aberto, por favor, feche o microfone. Em seguida, no Couto Pereira, às 19h30, teremos Curitiba e Internacional. Hoje ainda às 21 horas, Sport e Ceará na Ilha do Retiro, e amanhã, né, teremos o grande clássico nacional no Maracanã. Evidentemente que todos os jogos sem público, né, por conta da pandemia. Teremos a estreia do Flamengo, do atual campeão brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro, com portas fechadas, amanhã no Maracanã, às 16 horas. Vamos, então, aos destaques do rubro-negro carioca. Muito bem, que tem um técnico novo, que é o Domenech Torrent, que a tendência é que Dome tem força máxima contra o Galo e repetir Jorge Jesus, né? O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro amanhã às 16 horas no Maracanã contra o Atlético Mineiro. A grande novidade estará no banco de reservas, que já está regularizado, o técnico Domenech Torrent.
fará o seu primeiro jogo no comando da equipe, né? A tendência é de que a formação seja muito parecida com o que os torcedores se acostumaram com o Jorge Jesus, que deverá ser Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, Rodrigo Caio e Léo Pereira na dupla de zaga, Felipe Luiz na esquerda. No meio de campo vem com Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e Bruno Henrique e Gabigol na dupla de ataque, né? Nessa última sexta-feira, tivemos aí a Rafinha, né, que treinou por todo o tempo junto com os companheiros, recuperado já do problema do tornozelo, tem grande chance de estar em campo amanhã. Felipe Luiz, outro que passou um período no departamento médico devido a uma lesão na panturrilha, também já está liberado. Muito bem, esse é o Flamengo de Domenech Torrent, novo técnico do Flamengo, que vai enfrentar já a equipe de Jorge Sampaoli na estreia do Campeonato Brasileiro, já entra para defender o seu título brasileiro, né? Muito bem. E vamos falar, já recebi a notícia agora recentemente, que eles estão treinando agora, já estão se preparando para a estreia, mas antes de eu ler essa notícia, GG, eu acho que ele mantendo o trabalho do que o Jorge Jesus tem fazendo, eu acho que é o melhor caminho para o Domi, né, para o Domenech Torrent, ser bem sucedido no Flamengo, porque eu acho que se ele mudar tudo, eu acho que ele vai para um caminho muito difícil. Não é verdade, GG? É verdade. É claro que um time vencedor como o Flamengo, com uma equipe com um plantel tão grande que tem, tão bom, você não deve mexer no time inicialmente. Agora, o Domenech, sei lá, se falar Domecq, os jogadores vão gostar dele, entendeu? Domenech. O quase Domecq, ele é um treinador que trabalhou da escola do Freud, do Cruyff, é porque eu tô... Do Cruyff e do Pep Guardiola. Eu ando lendo, como meu amigo Francisco Vieira também, eu ando lendo Freud, Deleuze, entendeu? Já está confundindo. Eu confundi todo. Isso aí, Freud explica, hein? Freud explica, hein? Diga lá, GG. Freud isso aí, para não me estender. Ele é da escola do Cruyff, da escola do Guardiola. Dificilmente um treinador como ele, que passou por onde passou, que largou um Manchester, largou um Bayern, são os times que o Guardiola treinava, né, e ele treinava junto. Ele não vem para cá para repetir tudo que o Jesus fez. É claro que ele vai botar a filosofia dele, que é um pouco diferente. Ele prefere muito, quer dizer, estou falando ele dentro dos times com quem ele trabalhou, porque lá no soccer, no campeonato de soccer, eu não acompanhei, eu não sei o que ele fez lá em Nova York. Mas na Europa, o trabalho dele é de posse de bola. Na escola dele é de posse de bola, de domínio total, de 60%, 70% de posse de bola. Não que o Jesus não fizesse isso, mas o Jesus gostava de transições bem mais rápidas, de velocidade e bolas esticadas lá na área. Aquelas bolas que a gente viu muito o Flamengo cruzar a bola da intermediária, se aproximando da área para dentro da área, isso a gente não deve ver com o Domenech. Não é? O Guardiola não gosta dessas bolas enfiadas, ele quer que continue trabalhando a bola, o toque de bola, e não gosta desses lançamentos muito longos da intermediária. Ele quer que o time chegue trabalhando a bola com chances melhores de fazer o gol do que tentar uma cabeçada numa disputa com o zagueiro. Mas o Flamengo acertou, procurando uma escola como essa, um cara que tem a experiência que tem com o Guardiola, ele é um assistente, vamos ver se como treinador ele vai funcionar, porque muita gente está falando, mas ele dava os treinos lá no Bayern e o Guardiola só chegava com a filigrana. Esta é a filigrana que faz o grande treinador, porque se eu estudar um pouco, eu vou chegar lá e vou conseguir dar treinos a eles. Não é? Vou até falar de questões táticas e tal. Mas aquele treinador que identifica o outro time,
como é que o outro time vai jogar, as mudanças que o outro time fez para enfrentar você, como você vai posicionar o seu time. Na hora do jogo, eles vieram com alguém em cima do meu lateral esquerdo, eu vou soltar o direito, eu vou trazer o cabeça de área para ficar na posição ali de marcação e soltar o meu lateral que ficou preso. Essas questões ao longo do jogo é que fazem um grande treinador. Porque senão ele estava lá e não era o Guardiola. Ele dava o treino, não é? As questões táticas, o treino tático, o treino de finalização, o treino de defesa, o treino de ataque, e na hora do jogo ele ia para o jogo falar com os jogadores, não é? Na hora que você precisa da excelência, quem ia era o Guardiola. Então vamos ver se ele também saberá fazer isso aqui, não é? Campeonato brasileiro é muito difícil, os clubes no Brasil são muito diferentes. Se ele chegar aqui querendo uma total organização e total dedicação, como ele encontrou no Bayern, no Manchester, no Barcelona e nos clubes que ele foi, ele vai ter muita dificuldade. Mas ele é um cara inteligente, ele vai saber se adaptar a isso também. É verdade, Glaucio Gomes, o comentarista tamanho GG. Sérgio Ricardo, você que é flamenguista, entende tudo do Flamengo, pelo menos teve um lado bom. Me parece que Domenech Torrent começou aí de uma forma até inteligente, vai manter a mesma escalação e vai mudar aos pouquinhos, né? Porque se ele mudar assim abruptamente, eu acho que vai ficar feio com ele e os jogadores não vão passar a acreditar nele e acho que as coisas vão piorar, vão piorar para o Flamengo. Não, verdade, isso aí, Luiz, não me surpreende, conforme o Glaucio disse mesmo, quer dizer, já se esperava isso, né? O cara chega, o time que está ganhando não se mexe. Isso aí é um ditado pertinente ao mundo inteiro. Isso aí, né? O cara que não fizer isso, ele não está bem da cabeça, né? Ele tem que chegar ali e manter as coisas. Agora... Mas tem técnico que não faz, né? Mas já viu o destino da maioria deles, né? Exato, não dura, não vinga. Aí não vinga. Agora, o Domenech, veja bem, a minha preocupação inicial, que deve ser a preocupação de todo torcedor do Flamengo, é essa diferença entre o assistente e o treinador. Né? Não estou querendo aqui discutir se ele é bom, se ele é ruim, se ele vai vingar, se ele não vai vingar. Mas que está na cabeça de todo torcedor do Flamengo agora é esse negócio, né? O Glaucio pegou o ponto exato, né? Porque o camarada entender da parte técnica, né, do conjunto, ou seja, dar um treinamento, né, os treinamentos clássicos, entender um pouco de exercício físico, entender como é que funciona todo esse mecanismo do staff e etc., é uma coisa. Né? E o camarada entender como é que joga o adversário, como é que joga o time dele, o que ele pode fazer para mudar, né, durante um jogo, né, fazer a leitura de um jogo. Essa que é a questão do treinador. Por isso que antigamente não tinha nada desse negócio de staff, nem de tanta técnica, e os treinadores, né? Aí os caras sacavam o negócio, vem aqui, moleque, às vezes um cara que a torcida não conhecia, ele botava exatamente ali, e depois você vê a leitura do jogo, né? Muitas vezes ali a deficiência do adversário está na esquerda, ele coloca um jogador ali, serelepe, rápido, o cara passa por ali e ali encontra o caminho da vitória. Então, essa leitura do adversário, a leitura do teu time e o funcionamento geral da coisa, isso aí é que nós vamos ter que ver se o Domenech vai dar conta do recado. E outra coisa também que eu acho mais fundamental ainda nessa hora é a questão de personalidade. Tem treinador que ele é muito bom, ele sabe das coisas, né? Vou dar um exemplo claro aqui, para entender do que a gente está falando. O Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei, ninguém duvida da capacidade do Vanderlei, né? Mas o Vanderlei teve problema em várias equipes, porque em determinado momento ele quer sempre fazer uma coisinha, que quem tem juízo diz assim, ô Vanderlei, não insiste com isso aí, que tu vai acabar criando atrito e tal, e ele vai. Então, isso já é uma questão que transcende a técnica, né? Já é uma questão da personalidade do camarada, que a gente também não conhece. Do ego, né? Do ego. Exato, a questão do ego. O Vanderlei, então, é o caso típico. Mas, então, essas questões só com o andamento. O Flamengo tem um grande time, titulares e reservas, um grande staff, uma grande estrutura, né? O Flamengo tem um grande time, titulares e reservas.
Bom, o Flamengo tem um grande time, um grande elenco, tem uma grande estrutura. Agora, tudo isso para dar certo tem que ter um maestrozinho que pelo menos não atrapalhe. Vamos torcer. É verdade. Sérgio Ricardo, esse é Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, rapidamente palpite para o jogo. Flamengo ganha. 2-0. 2-0. 2-0. Francisco Vieira, palpite para o jogo de Flamengo e Atlético Mineiro. Diga lá, palpite para o jogo. 2-0. Francisco Vieira, está no ar? Vence, o Flamengo vence, o placar eu não sei. 2-1. Está no ar? Está no ar? Está no ar. Alô? Estamos te ouvindo. Alô? Você está no ar. Só a sua câmera que está fechada. A sua câmera está fechada. Isso. Vieira, nós estamos lhe ouvindo. No momento que nós não estivermos... O Flamengo vence o jogo, talvez 2-0. Tá certo. Então. Assim eu não consigo falar, porque estou no ar. 2-0. Estamos todos ouvindo, o Flamengo vence 2-0, 2-1, 3-1. O Flamengo vence o jogo. A minha preocupação, quer dizer, o que me preocupa tá todo mundo aí preocupado com o treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo está recebendo um bom gosto. O Flamengo é um time, para mim, o Flamengo é a coisa mais inteligente que existe no futebol brasileiro hoje, como foi ontem, anteontem. Sei lá, nos últimos 2 anos, ele tem sido o Flamengo. A qualidade, o bom gosto, a inteligência, a ofensividade. Se esse treinador, ele realmente tiver um pensamento, tiver uma filosofia de jogo, de como um time deve jogar, ou seja, estão dizendo coisas dele que muita gente aí está ouvindo dizer, mas não sabe como é que é. Se ele tiver realmente a preocupação com a posse de bola, se ele tiver a preocupação com o time dele ser um time ofensivo, um time que joga para vencer, um time que em nenhum momento se preocupe em se retrancar, um time que em nenhum momento tenha medo do adversário, eu não vejo o Flamengo deixar de ser ou igual ou até melhor do que o Jorge Jesus. Porque o que o Jesus fez foi apenas fazer uma coisa que nós fazíamos há muito tempo, e que não se fazia mais, não deixou de ser feito. E chegou o Jorge Jesus e surpreendeu a todo mundo, com bom gosto, com qualidade, com ofensividade, é claro. E o Flamengo contratando jogadores de qualidade, jogadores que sabem jogar, jogadores de alta técnica, entendeu? Altíssima qualidade. Então, gente, como é que isso vai dar errado? Eu não vejo como dar errado. Ele não vai, é claro que ele não vai fazer. O Flamengo joga em tom maior, ele vai chegar aí em Lá Maior, não. Ele vai jogar em tom maior. Tom maior mesmo, o tom que o Flamengo deve jogar, de se impor ao adversário, em qualquer campo, em qualquer lugar. Agora, se ele me surpreender ou nos surpreender com uma filosofia defensiva, fazer do Flamengo essa orquestra afinadíssima aí, fazer do Flamengo um time que vai se defender, um time que vai tirar jogadores ofensivos, jogadores de alta técnica, principalmente no meio campo, para pôr jogadores que vão ali, aqueles jogadores chamados de contenção, de cães de guarda. Isso não tem lugar no time do Flamengo, cara. Esse linguajar tem que ser abolido do futebol brasileiro. Gente, eu não aguento mais. O Fluminense antigamente era time de craques. Hoje o time do Fluminense é time de guerreiros. O outro é cão de guarda, o outro ali é o pitbull. Essas coisas no Flamengo, ninguém é pitbull ali. Ninguém ali é cão de guarda. Todo mundo ali é professor, todo mundo ali realmente sabe jogar bola. Ele não vai estragar. Me pareceu uma entrevista dele, eu gostei muito, muito sóbrio, um cara que realmente parece que sabe o que faz. Ele aprendeu muito, cara. E outra coisa, gente, olha, eu não milito mais dentro das 4 linhas há muito tempo, mas eu tenho um bom conhecimento de futebol. É claro que eu estou dizendo isso apenas para mostrar para vocês que não é difícil dirigir esse time do Flamengo, não, cara. Todo mundo ali é bom. Quem é ruim ali é difícil dirigir um time que tem jogadores que não têm técnica, jogadores que não sabem jogar, jogadores que não têm a qualificação que os jogadores do Flamengo têm. Tá certo, Vieira, é isso aí. Eu acredito muito. Para mim,
É a única coisa boa que existe no futebol brasileiro. Tá certo, Vieira, esse é o Francisco Vieira, o homem da razão. Francisco Vieira, aciona a sua câmera que não tem ninguém te vendo, só apenas te ouvindo. Muito bem, vamos prosseguir aqui com o Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Teremos logo amanhã, às 16 horas, Santos e Bragantino. Santos e Bragantino, vamos então aos destaques do Santos, né? Que tem um novo técnico no meio da semana. O Gesualdo foi demitido, o técnico português Gesualdo Ferreira foi demitido, e já tem um novo técnico que é o Cuca, né? Conhecido por todos, o brasileiro Cuca, que falou sobre a relação com o Pérez e analisa a crise no Santos e chega sabendo de todos os seus problemas. De volta ao Santos, o técnico Cuca foi apresentado na tarde dessa última sexta-feira e concedeu entrevista coletiva virtual. Cuca substitui o demitido Gesualdo Ferreira num Santos que vive um momento de crise política e com o elenco rachado com a diretoria. Recentemente, dois titulares, o atacante Eduardo Sacha e o goleiro Everson, foram à justiça pedir rescisão contratual por falta de pagamento. Além disso, o Santos vive grave problema financeiro e está impedido de registrar novos jogadores por causa de uma punição da FIFA e ainda acumula diversas dívidas com outros clubes. Cuca explicou como pretende fazer para que os problemas extracampo não interfiram o desempenho dos jogadores. Né? Isso tudo numa entrevista coletiva que ele concedeu ontem, que foi a sua apresentação como técnico do Santos. Glaucio Gomes é uma boa escolha para substituir o Gesualdo Ferreira. Você gosta do Cuca? Vai encaixar bem no Santos nessa crise ferrenha que o Santos se encontra, porque da forma que está o Santos, eu coloco até como postulante ao rebaixamento. Diga lá, Gedi. É engraçado, né, Luiz? Incrível que cada time que a gente fala aqui, a gente tem que dizer da péssima administração dos dirigentes, né? Isso é uma coisa recorrente no futebol brasileiro há décadas. Né? Já houve uma boa organização, já houve uma boa estrutura, já houve bons dirigentes, né? Vamos lembrar de Paulo Machado de Carvalho, o marechal da Vitória, né? O marechal da Copa, o homem que ganhou, o homem que organizou a seleção brasileira e ganhou 2 títulos mundiais. Vamos falar aqui de outros grandes dirigentes, mas vamos falar dos atuais. O Santos, o ano passado, por questões administrativas lá do presidente, perdeu um treinador. O Sampaoli brigou com a diretoria o ano inteiro. Você imagina o que o Sampaoli não faria se aquele time, que não era o melhor do Brasil, mas estava muito bem treinado por ele, tivesse uma administração bem feita, os jogadores também tivessem satisfeito com a diretoria, tivessem recebido bem, tivessem recebido em dia. O que o Sampaoli não faria? Porque ele passou um ano brigando com a diretoria, não é? Só que o Cuca está acostumado com isso. O Cuca é do futebol brasileiro, viveu isso a vida toda, sabe como levar, também é treinador que briga com a diretoria, ele é brigão quando é necessário ser, ele também reclama, não é? Agora, o Cuca é um grande treinador, conhece o Santos, e eu não vejo o Santos candidato ao rebaixamento, a não ser que essas brigas que nós estamos aqui comentando, essa péssima administração do presidente santista, atrapalhe mais ainda. Mas o Cuca é um treinador que sabe blindar tudo isso, não é? Ele junta o grupo e fala, deixa comigo, vai bater aqui no meu peito e eu respondo lá para a diretoria, vocês, por favor, só joguem bola. É um grande treinador, conhece futebol, e eu acho que vai levar o Santos a, não digo a disputar o título, mas ficar ali entre os 5 primeiros do Brasileiro. Tá certo, esse é o Glaucio Gomes, está sendo otimista diante de tanta turbulência que vive o Santos nesse momento, né? Vamos então seguindo em frente, teremos na Serrinha, né, no estádio Serrinha e o Cuca é um cara, taticamente, é um técnico muito bom. Vamos ver se realmente ele consegue fazer
volta a fazer um grande trabalho e volta a se tornar um cara viável, um técnico viável no mercado, né? Porque até então ele estava um pouco apagado. Muito bem. E dando continuidade ao Brasileirão, no estádio Serrinha teremos Goiás e São Paulo e Goiás, amanhã às 16 horas. Então vamos aos destaques do tricolor paulista do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz vai mudar o time e Hernanes desfalca o treino. Hernanes desfalcou o treino de São Paulo desta sexta-feira no CT da Barra Funda e poderá ficar fora da estreia do Campeonato Brasileiro, na estreia que será amanhã às 16 horas contra o Goiás, na Serrinha, em Goiânia. Por outro lado, Elinho treinou após sofrer uma torção no tornozelo, o mesmo lesionado em janeiro, contra o Palmeiras durante o Paulistão. No entanto, ele segue com dúvida, né? De qualquer maneira, nenhum deles está cotado para iniciar como titular. O técnico Fernando Diniz deve fazer mudança na escalação titular. Lisieiro entrará no lugar do Pato, o que muda na formação tática, né? Com isso, Daniel Alves deixaria a função de segundo volante e passa a ter mais liberdade para armar as jogadas, né? Dessa maneira, o São Paulo, tricolor paulista do Fernando Diniz, deverá entrar com a seguinte escalação amanhã. No gol vem com Thiago Volpi, Juan Fran na direita, Bruno Alves e Arboleda na dupla de zaga e Reinaldo na esquerda. Tietê, Lisieiro, Daniel Alves e Igor Gomes no meio-campo e na frente Vitor Bueno e Pablo. Muito bem, Sérgio Ricardo, esse é a equipe de São Paulo. Fernando Diniz, que está voltando, né, foi eliminado precocemente do Campeonato Paulista, né, nas quartas de final. O que a gente pode esperar desse novo São Paulo, que vai estrear amanhã contra o Goiás, né, no estádio Serrinha, em Goiânia, esse São Paulo do Fernando Diniz? Será que o Fernando Diniz vai resistir por muito tempo? Porque o São Paulo até aqui não tem feito lá um excelente trabalho, né? E olha que ele teve tempo para isso. Diga lá, Sérgio Ricardo. Ô Luiz, eu acho que esse aí, que você acabou de, no final do teu enunciado da pergunta, eu acho que você tocou no ponto X da questão. Porque, veja bem, o São Paulo, ele tem, comparativamente, um bom elenco, né? Tem bons jogadores ali para você se utilizar. Ele já tem uma certa base, porque a maioria estava ali o ano passado, né? Vem de um trauma no Campeonato Paulista, foi aquele vexame, todo mundo esperava, vinha um campeonato razoavelmente bom, e aí deu aquele vexame, perdeu ali aquela derrota sem vergonha, e o Fernando Diniz, essa é a questão. O Fernando Diniz acertando, eu acho que o São Paulo pode fazer um excelente campeonato. Não acredito no São Paulo campeão, no São Paulo invencível, aí, com várias vitórias seguidas. Não, eu acredito, se o Fernando Diniz acertar o passo, o São Paulo, que é um campeonato muito longo, né, o São Paulo vai bem numa linha média e pode tentar ali uma Libertadores e tal. É nisso que eu acredito. Mas o ponto, vamos falar a palavra, o ponto nevrálgico da questão aí é exatamente essa sintonia fina, porque o Fernando Diniz, todo clube que ele treina, é aquele negócio, ele é maravilhoso, ele tem umas ideias sensacionais, ele não sei o quê. Tudo que eu vejo, Luiz, é uma opinião minha, é uma defesa fraca, que se o adversário não aproveita isso, ou não tem condições de aproveitar, ele deita e rola, né? O Fernando Diniz pega um time lá, seja qual for, ele junta as peças, ele é um cara inteligente, tem experiência já, e faz aquele esquema dele, toque rápido, pá, aqui ali, vai lá para a defesa, o goleiro toca na bola também, todo mundo sai jogando, encontra uma brecha e pum. Aí faz 1, 2, 3, dá de 6 num, 5 no outro. Aí pega um time fechado, que não está no dia dele, e aí a desculpa é sempre a mesma. Mas o time do São Paulo, não sei o que, não tem. Não, o time do São Paulo é bom. O time do Atlético Paraná era bom. O outro era bom. Mas tem uma hora que tem um desnível e acontece uma desgraça. E aí, o São Paulo tem uma característica diferente da maioria. São Paulo já foi aquele super campeão, né? Tricampeão mundial, etc.
vem numa pindaíba de títulos, não ganha nada, mas nem Campeonato Paulista há muito tempo. Aí dá um vexame desse no Paulista. A pergunta é, um vexamezinho que seja, digamos, numa estreia contra o Goiás, será que o torcedor do São Paulo, como é que vai funcionar? Vão invadir lá a Barra Funda de novo? Né? Vai fazer protesto? Vai tumultuar tudo? Vai entrar em crise? Aí entra em crise e desparafusa tudo. É a questão histórica, a questão da pressão e o Fernando Diniz como ponto de acerto. Repito, se acertar com o elenco que o São Paulo tem, ele vai bem. Mas num ponto desse campeonato muito longo, que ele sofra 2 derrotas esquisitas, como sempre acontece, aí vai ser ruim de aturar, vai entrar política, vai entrar pressão, vai entrar jogador que não se acerta, e aí a vaca vai para o brejo, como se diz na gíria. É isso que eu acho. Muito bem, esse é Sérgio Ricardo, né? E vamos completando aí com o Campeonato Brasileiro. Teremos na Arena do Grêmio um grande jogo amanhã às 19 horas. Grêmio, Fluminense e Grêmio. Amanhã às 19 horas. Vamos então aos destaques do Tricolor Carioca. Odair Helma promove mudanças forçadas para pegar o Grêmio. Fred fica no banco. Fluminense se prepara para a estreia do Campeonato Brasileiro, amanhã às 19 horas, contra o Grêmio na Arena do Grêmio, com mudanças no time. Odair Helma terá que promover alterações forçadas na escalação, porque perdeu 3 titulares, além de Gilberto, vendido para o Benfica de Portugal, e o técnico também não terá Matheus Ferraz e Hudson. Né? O zagueiro se recupera de lesão na coxa esquerda, enquanto o volante no tornozelo esquerdo. Com isso, Odair Helma trabalhou o time durante a semana com o Igor Julião na lateral direita, Lucas Claro na zaga. Digão também está machucado e Yuri no meio-campo. O treinador ainda tem mais um dia de trabalho, mas como hoje geralmente é rachão, a tendência é que o trio seja confirmado como titular na estreia contra o Grêmio, né? Muito bem, esses são os destaques do Tricolor Carioca, né? Muito bem, eu vou falar primeiro com o GG, depois com o Vieira, mas GG, diga-me, essa mudança toda para o Odair Helma vai dificultar essa estreia do Fluminense para o Brasileirão? É uma mudança que realmente vai fazer falta ao Odair Helma? O que você pode analisar aí com o seu tricolor, carioca? Diga. Bom, para essa estreia, né, o Odair conhece muito bem o Grêmio, não é? Ele esteve lá no Inter, jogou diversas partidas com o Grêmio, e a gente conhece o time do Renato Gaúcho, como joga, e sabe que joga muito bem. Não é? As mudanças, algumas forçadas, não é? O Gilberto não está mais lá, o Jesus fez seu último milagre antes de ir embora, né? Na verdade um milagre duplo, que é reforçar o Fluminense levando o Gilberto, e ainda deixou 9 quilos de picanha lá, 9 milhões nos cofres do Fluminense. Isso é um... Amém, Jesus. Você não gosta do Gilberto, Gigi? Você não gosta do Gilberto? Gilberto é um jogador que ele, como eu costumo falar sempre, né? Ele pode ter grandes partidas e fazer grandes lambanças também. Não é à toa que a Fiorentina liberou o Gilberto por pouco mais de 300 mil reais. Menos de 400 mil reais. Não é? Agora o Fluminense está vendendo por mais de 9 milhões. Olha que é um negócio que não, para o jogador é irrecusável, ir para o Benfica, receber em dia, em euro, um salário melhor do que ele recebe aqui. Não é? Deve ser até bem melhor, né? Porque o Fluminense não tem condição de pagar muito. E para o Fluminense, financeiramente, foi maravilhoso. O Fluminense tem lá o Igor Julião, que é da lateral esquerda, mas ele joga muito bem ali na lateral direita. Tem o Hudson, que também já jogou quando precisou ali na lateral direita e se defendeu bem. Se o treinador quiser lateral que fique mais, que defenda mais, que para um jogo que o Fluminense precise ficar postado, o Hudson pode servir também. Nós temos outras opções lá. Vamos ver agora o que vai acontecer. A verdade é que, como eu sempre falo, a equipe do Fluminense ela é muito limitada em termos de peças, não é?
você tem 11 jogadores para jogar 11 titulares e você tem 13, 14 jogadores e que você pode mexer e mesmo assim já prejudica o time. Você tem alguns jogadores como Evanilson, Marcos Paulo e Nenê, se saírem do time, qualquer um desses que sair do time, o time já cai muito. E aí a gente tem um problema no banco, que é o Fred. O Fred jogaria no lugar do Evanilson, ou então teria que deslocar o Evanilson para para a ponta direita ou para a ponta esquerda, né? Ou para as duas, porque ele se movimenta muito bem. A mesma coisa com o Marcos Paulo, ou modificar a posição do Marcos Paulo, ou tirar o Marcos Paulo. Então, o Fred, a princípio, é um problema que o Odair tem, porque os três melhores jogadores, Marcos Paulo... E o Ganso? O Ganso não é problema, Glaucio? O Ganso, a gente está esperando o Ganso chegar nas Laranjeiras, entendeu? Entrar em forma. Tem só 1 ano e meio que ele está lá, não é? 1 ano e meio, vamos com calma, vamos esperar, vamos dar tempo a ele a entrar em forma, a se dedicar. Ainda está nadando na lagoa, ainda está nadando na lagoa. Ele veio afogado, entendeu? Afogaram o Ganso lá na Europa, então a gente teve que tratar do Ganso. 1 ano e meio. Pode tentar trocar o Ganso. Pode tentar trocar o Ganso com a Ema do Planalto. Pelo menos é mais agressiva a Ema. Está mais ativa, né? Ela vai para cima, né? Ela agride, né? Ela ataca. Mas eu vou falar, vocês são muito impacientes. Tem que ter paciência. 1 ano e meio só que o Ganso está lá, rapaz. Nem conseguiu ainda ser um bom reserva, mas ele vai chegar. Eu não falo mais em Ganso, eu não penso mais em Ganso. Torço muito por ele, torço por qualquer ser humano, não vou torcer pelo Ganso. Não, tem alguns seres humanos aí que não dá para torcer, não. Que não é ser humano, não é humano, né? Quem é humano, eu torço. Mas o Ganso, vou com paciência. Vocês sabem que ele tem mais 3 anos e meio de contrato com o Fluminense? Vocês sabem disso? Acreditam nisso? Então a gente vai ter que aturar. Fizeram um contrato de 5 anos com o jogador, entendeu? O Rogério Ceni agora queria levar ele lá para Fortaleza, porque não tem nenhum jogador das características dele no Fortaleza. E tem poucos no Brasil, né? O Ganso antigo, né? Porque o Ganso de hoje tem um monte aí pelo futebol brasileiro. Né? Então, é verdade. O Ganso eu não penso nele, não. Achei até que seria uma boa para o jogador, talvez para o Fluminense, se ele fosse para o Fortaleza. Quem sabe mudando de áreas, com um treinador que vai falar, tu vai ficar aqui 15 jogos como titular, mesmo jogando mal. Quem sabe ele recupera o futebol. Mas aí, se ele vai para o Fortaleza e o Fluminense, e ele vai bem no Fortaleza, vão dizer que o Fluminense é que fez errado, não soube aproveitar, ou no melhor momento, quando o Ganso estava entrando em forma, entregou o Ganso, não teve visão. Então o Fluminense vai ter que morrer abraçado com o Ganso. É dessas apostas que tem que morrer abraçado com ela, porque senão, se ele sai e joga bem, você que fez errado. Mas é isso, falei muito do Fluminense, vamos aos outros clubes. Tá certo. Francisco Vieira, rapidamente, teremos a estreia do Fluminense contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, com esses desfalques todos. O Odair Helma tem chance aí de fazer uma boa estreia? Como é que você pode ver isso? Solta o microfone, Vieira. Futebol brasileiro? Vieira, solta o microfone uma única vez. Isso, agora soltou. Pode falar à vontade, por favor. Não, Vieira, aperta uma única vez. Isso, agora deixa, não aperta mais. Pode falar. Tá ouvindo? Futebol brasileiro... Sim. Diga lá que a dica é Vocês ficam culpando os treinadores de futebol. Eu disse há 2 minutos atrás, 5 minutos atrás, o único lugar onde não tem essas coisas é no Flamengo. Você vai para qualquer time de futebol brasileiro, cheio de gansos, de Daniel, aquele que está no São Paulo. Vocês ficam pondo a culpa, ou querendo pôr uma parte da culpa, ou grande culpa no treinador. O do São Paulo está cheio lá daquele outro pato, tá lá, tem um pato lá. Tem aquele Daniel, aquele lateral direito, ex-lateral do futebol lá, que o cara é o dono, ele joga onde ele quer, ele faz o que ele bem entende. O São Paulo tem uma diretoria que, eu vou te contar, peca muito pela má política.
É uma politicagem ali muito grande e tudo que cai nas costas do treinador. Eu digo com toda certeza, eu não defendo, eu não gosto de treinadores. Eu não gosto dos treinadores de futebol brasileiro, porque todos eles, excetuando um ou dois ou três, no máximo, não passo disso, são retranqueiros, são medrosos, são treinadores que fazem uma coisa, eles não evoluem, eles não proporcionam nada de diferente a não ser a mesmice. E o futebol brasileiro, hoje em dia, excetuando o Flamengo, é uma mesmice. Um dia desse aqui, um belíssimo colega meu, que eu gosto muito, aprecio, estou olhando para ele agora, ele reviveu o Filipão. Quer dizer, a gente não esqueceu o 7-1, cara. O 7-1 é produto dessas retrancas, é produto desses caras que não sabem fazer outra coisa a não ser jogar o futebol brasileiro para trás, a não ser proporcionar jogadores que não têm nada de futebol para apresentar em termos de qualidade e dar a esses caras grandes oportunidades. Então eu vejo o Fluminense um time sempre se reciclando, um time sempre em formação. O Fluminense vai vender o Gilberto agora, que é um bom lateral, não é uma maravilha, mas é um bom lateral, entendeu? O Fluminense um dia deles vendeu mais um outro jogador, o Pedro está no Flamengo, aquele Everaldo está no Corinthians, e outros jogadores do Fluminense espalhados por esse Brasil afora. E a gente fica exigindo, o treinador chegou um dia desse, ele já deu um padrão de jogo. Muitas vezes, gente, o time perde, não é por culpa do treinador, não, é por culpa do jogador, que perde um gol embaixo da meta, ali embaixo dos 3 paus, que perde pênalti, jogador que vai expulso, jogador que não dá ao treinador aquilo que ele pediu. Então eu vejo o Fluminense com boas chances de fazer um bom campeonato, vejo. O Fluminense é um time, eu não sou tricolor não, mas aprecio muito. E dou ao Fluminense aquela velha frase, aquele aforismo que diz: o Fluminense é uma espécie de fênix, está sempre ressurgindo das cinzas. O Fluminense consegue ser o Fluminense, consegue ganhar, consegue mostrar um futebol, muitas vezes, que outros que estão muito mais assim, poderosos do que ele em termos de jogadores, em termos de elenco, não conseguem. E esse treinador do Fluminense que está aí, que encontrou dificuldade, vai encontrar dificuldade, todos têm dificuldades, excetuando o Flamengo. Excetuando o Flamengo. Daí o Palmeiras, vocês um dia desse aí, só falavam Palmeiras, porque o Palmeiras, saiu o Dudu, que é o único jogador ali realmente diferenciado, um jogador importantíssimo. E o Palmeiras hoje em dia é tratado assim, já de maneira mais amena, de maneira mais branda, não é aquele time que não vai fazer frente ao Flamengo, não. Ninguém faz frente ao Flamengo. O Flamengo só perde esse brasileiro aí para ele mesmo. Só perde para ele mesmo. Se der uma diarreia, der ali uma boa. Se ele quiser, pode falar, né? Porque não tem adversário. O Flamengo não tem adversário, a não ser que alguma placa tectônica, né, sai aí da terra, e aí atinge o Flamengo, atinge a Gávea ali, entendeu? E aí uma coisa assim, desculpe até o exemplo que eu estou dando, porque o futebol brasileiro está realmente pobre de marredeci, e não é só em questões financeiras, não. Questões técnicas. Eu não sei por que você muitas vezes passa a mão em situações aí, em certos treinadores, em certos times. O São Paulo não tem coisa pior naquele time do São Paulo, contra o próprio São Paulo, do que o Daniel. O Daniel nunca jogou de meio de campo, ele joga lá, ele joga de meio, joga. Se ele quiser jogar de goleiro, ele joga. E aí isso tudo prejudica, bota aquele pato, outros jogadores ali, então ficam 3 ou 4 ou 5, 6 talvez ali, jogando futebol, tentando fazer o São Paulo ganhar, e não consegue. E por aí vai. Isso vai para o Botafogo, isso vai para o Corinthians. Então, por aí. Tá certo. Francisco Vieira, o homem da razão da TV Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, na TV YouTube. Muito bem, vamos rapidamente. Teremos aí os seguintes jogos foram adiados, né? O Botafogo e Bahia foi adiado, que seria no Newton Santos, no Engenhão. Francisco Vieira, dá uma mutada no microfone, porque está ecoando. Botafogo e Bahia seria no Engenhão, só que o Bahia vai ter a final no Baiano. Palmeiras e Vasco da Gama também foi adiado, né? O Palmeiras vai enfrentar hoje o Corinthians, por conta disso foi adiado. Francisco Vieira, muta o seu microfone, por favor, que está ecoando. E o Corinthians, que também foi adiado, jogaria com o Atlético Goianiense,
né, também foi adiado por conta da grande final do Paulista, né? Só para a gente ter uma ideia, o Botafogo estreia de fato no Brasileirão contra o Bragantino, na quarta-feira no Nabi Abicheid, e o Vasco da Gama estreará contra o Sport em São Januário na próxima quinta-feira, dia 13 de agosto. Vamos então à notícia rapidamente do Botafogo. Kalou aguarda o último documento na Alemanha e chegada ao Botafogo pode ser adiada. A chegada de Salomão Kalou ao Botafogo, prevista para o próximo sábado, poderá ser adiada mais um pouco. Em Berlim, o atacante ainda aguarda um documento para ter viagem ao Brasil liberada. Isso deve acontecer na próxima semana. A informação foi inicialmente publicada pelas rádios cariocas. Para conseguir o visto de trabalho, Kalou precisa apresentar alguns documentos de praxe, como antecedentes criminais no país onde ele estava trabalhando, a Alemanha, e também do seu país de origem, a Costa do Marfim. Esse último ele conseguiu nos últimos dias, mas ainda depende da declaração alemã, que foi solicitada na última semana. Por enquanto, então, Kalou já foi contratado pelo Botafogo, porém, ele ainda não está no Brasil e ainda não foi apresentado. No Vasco da Gama, Vasco, Ricardo Graça chegam a um acordo e o clube anuncia a renovação por mais 3 temporadas ao Ricardo Graça, um dos atletas mais valorizados em São Januário, principalmente após a vitoriosa participação do pré-olímpico com a seleção e recentemente alçado ao time titular por Ramon Menezes. O zagueiro Ricardo Graça acertou a renovação de contrato com o Vasco, né, que foi uma informação revelada pelos sites aqui no Brasil, na tarde dessa quinta-feira. Um dia depois ele assinou um novo vínculo e o clube anunciou com pompas o acordo. A renovação é por mais 2 temporadas. Agora o contrato será encerrado no dia 31 de dezembro de 2023 e o Vasco estreia na próxima quinta-feira na segunda rodada, não vai jogar por conta do Palmeiras, que vai enfrentar o Corinthians na grande final, e vai estrear na próxima quinta-feira no Campeonato Brasileiro da Série A. Estamos chegando na reta final do nosso programa, e na reta final do nosso programa temos o quê? Temos a nossa Baranga da Semana, e a Baranga da Semana, começando com você, Glaucio Gomes, o comentarista Tamanho GG, é com você. Diga lá o seu mico da semana, a Baranga da Semana, diga lá. A Baranga da Semana é a primeira-dama Michele Bolsonaro, tão envolvida aí em falcatruas, não vou dizer falcatrua, né, porque a justiça ainda tem que ver isso, né, mas em operações estranhas, operações não muito bem explicadas, operações escusas, ganhou o apelido de Micheque, não é? É aquela família muito mal explicada, aquela família ali não tem condições de estar onde está, não é mais possível a gente simplesmente fingir que não viu. Eu agora, cada vez que o microfone está aberto para mim, eu vou ter que falar sobre isso. O Brasil está entregue a um bando, a uma cambada que não estão nem aí com o cidadão, com a saúde, com o Brasil e com a política. Então a gente está vendo mais uma ação estranha daquela família estranha. Tá certo, esse é o Glaucio Gomes, o comentarista Tamanho GG. É com você, Francisco Vieira, seu mico da semana, sua baranga da semana, diga lá. Solta o microfone, Francisco Vieira. Solta o microfone, Vieira. E aí, Luiz, está funcionando agora? Eu tento soltar, ele não se solta, ele está preso aqui, cara. Eu aperto aqui, faço exatamente o que o GG falou e ele não funciona. Vazou? Está funcionando? Tá. Não, eu faço as palavras do GG, as minhas também aí. É muita coisa ruim para a gente aturar, a gente aceitar não, porque não é impossível aceitar, entendeu? É um país realmente que não tem mais o respeito de ninguém. Isso você vai para o meio ambiente, isso você vai para a saúde, isso você vai para a parte financeira. Você vê a milícia negociando com a mulher do presidente e os filhos do presidente e tudo mais. E aí, gente, eles têm mais é que botar os times para jogar. Tomara que o Flamengo me faça esquecer,
hoje praticando um futebol maravilhoso, que o Flamengo sabe praticar. Eu não sou flamenguista, hein? Mas eu sou obrigado a dizer isso. Mas tudo bem, o Flamengo é um time que realmente vai me dar muita satisfação no sentido coletivo, da inteligência, da qualidade e, enfim, de dar a esse país uma alegria que esse país precisa ter. Porque senão, gente, vamos ter que tomar cloroquina, hein? Tá certo, esse é o Francisco Vieira, o voz da razão da Rádio Revolução, aqui na rádio que é louca por você. Sérgio Ricardo, rapidamente, sua baranga da semana, seu mico da semana, diga lá. O mico da semana é a CBF, conforme foi colocado em debate no início do programa. A CBF, a gente discutiu se o campeonato devia vingar ou não. Tudo bem, essa é uma discussão. Mas já que vingou, tinha que ser num outro formato. Agora o troço vai até fevereiro, não sabe se tem vacina, por tudo que o Glaucio falou e o Vieira falou. Ou seja, o país, com esse governo, com esse tumulto todo, com essas notícias todas, um campeonato dessa magnitude, no mesmo formato, só posso dar o meu voto da baranga à CBF, que vaticinou toda essa balbúrdia que está aí. Tá certo, Sérgio, estou contigo e não abro. A minha baranga da semana vai para a CBF e também estou com o Glaucio Gomes. A minha baranga da semana vai para essa corja toda que está liderando esse país, que não tem o menor preparo para liderar o país, e precisamos de bons líderes para que esse país possa evoluir. Muito bem, vamos então às últimas notícias do nosso toque de bola de hoje. No UFC, Derrick Lewis fica perto do limite do peso pesado e com 17 quilos a mais que o rival deste sábado do UFC. Peso pesado fica apenas com 500 gramas no limite, com 120,2 quilos, bem acima de Alex Oleinik, com 103. Tim Means e Laureano Staropoli estouraram o limite, mas o americano ganha tempo e fica no peso. No futebol brasileiro, no São Paulo tira patrocinador da camisa e espera pagamento para não rescindir o contrato. O clube não exibirá a marca da Ensure nesse domingo, contra o Goiás. No Grêmio, o Grêmio chega ao acordo e acerta a venda de Everton Cebolinha para o Benfica de Portugal. O Benfica agora de Jorge Jesus. Negociação com os portugueses foi fechada nessa última sexta-feira e o atacante deve embarcar para a Europa nos próximos dias. No futebol internacional, na Liga dos Campeões, Gabriel Jesus iguala a marca de Ronaldo e Adriano na Champions e vibra. Noite muito iluminada. A brasileira decide com gol e assistência para o Manchester City no triunfo por 2-1 sobre o Real Madrid e chega a 14 gols em 22 jogos da competição e se classifica para a próxima fase da Liga dos Campeões, onde bota para fora o Real Madrid de Zinedine Zidane. Estamos chegando à reta final do nosso toque de bola de hoje aqui na TV Revolução daqui do YouTube da Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. Glaucio Gomes, comentarista tamanho GG, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Seu toque final. Meu toque final é isso, vamos acompanhar o futebol que vai começar, vamos ver se a gente esquece alguma coisa, mas a gente não pode, a palavra não é esquecer, vamos ver se a gente se acalma com alguma coisa, se a gente ameniza algum sofrimento, mas a gente não pode esquecer de tudo que está acontecendo, da forma como o Brasil está sendo entregue ao vírus, está sendo entregue à ignorância, está sendo entregue aos bandidos. E eu queria perguntar ao Vieira, ele pode me falar no final, no comentário final dele, que ele trabalha com grandes, já que a gente falou de muita coisa pesada, vamos amenizar. Ele trabalha com grandes laboratórios, não é? Medicinais e tal. E eu pergunto, Vieira, você antes de distribuir o tratamento de ozônio, você experimentou o tratamento de ozônio para ver se é realmente recomendável aos seus clientes? Não? Um abraço a todos, amo você. Tá certo, esse é o GG, piadista, GG. Glaucio Gomes é o nosso comentarista tamanho GG da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Muito bem, agora ele, a voz da razão. Bora lá, seu toque final, estamos terminando o toque final rapidamente de Francisco Vieira, a voz da razão da Rádio Revolução FM. Diga lá, Vieira, solta o microfone. Amo você, Vieira.
Se eu não gostasse tanto de você, eu seria mal criado, mas eu gosto muito de você. Olha, uma pergunta, você está perguntando a pessoa errada. Você fala com o Serginho tem quem responda isso para você. Sabe quem é? O Negão da Chatuba, rapaz. O Negão da Chatuba é o único cara competente, capaz, entendeu? Que poderá responder se ele está usando essa camada de ozônio aí, onde ele está usando, de que maneira ele está usando, até que ponto nós chegamos, né? Gente, mas o Negão Luiz, aplica. vê se traz mais o Sérgio aí, rapaz. Ô, Sérgio. Mas o Negão aplica. Tá certo. Eu não sei, tá certo, a gente pode explicar, Tá certo. Entendeu? Um abraço aí para você. Serginho, vê se comparece mais, vê se falta mesmo, vê se... espero que você não seja mais assíduo ao programa, porque você traz realmente muita qualidade ao programa, a tua opinião, a tua presença e tal. Eu vou falar com o Luiz, saber o que existe aí, se existe algum empecilho e tal, para que você retorne. O Luiz diz que você cria muito problema. O Luiz me fala. Aí eu digo, mas que problema que ele cria, rapaz, não é possível e tal. Isso aí não é fofoca, não. Isso é informação. Né? Tá certo. Esse é Francisco Vieira, a voz da razão da TV, Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. Agora sim, Sérgio Ricardo, agora sim, Vieira, muta o seu microfone para não poder ecoar. Sérgio Ricardo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença. Mais uma vez, espero ter você aí sempre quando você puder. Tá? É sempre um enorme prazer. Seu toque final e o que o Negão da Chatuba diria da camada de ozônio? Diga lá. Então vamos lá. O toque final é para a nação rubro-negra, a expectativa desse campeonato brasileiro, que o Flamengo mantenha o padrão, né? Está com um técnico novo, vamos ter paciência, mas vamos prestar atenção, né? Se o cara fizer essas mudanças bruscas e o time não for bem, tem que fazer de alguma maneira aí na rede social uma grita. Mas em princípio, o Flamengo está no padrão, é favorito, vamos manter. Esse é o toque final. Agora, o do Negão, vou chamar ele aqui. Ô, Negão. Ô, compadre, agora tu vê essas paradas aí desse ozônio. Isso aí é muito bom, pai. Foi muito bom o Graus ter falado, muito bom o Vieira ter falado, porque isso aí vai ser de grande valor para a torcida e para o time do Flamengo. Sabe qual é o lema agora do Flamengo nesse campeonato? Ozônio neles, compadre. Ozônio nos outros clubes e nas outras torcidas. Vamos nessa, Mengão. Muito ozônio nos outros. Tá aí. E o tá certo. Esse é o Sérgio Ricardo. Esse é o Sérgio Ricardo, aqui no nosso Toque de Bola pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, agora na TV e YouTube da Rádio Revolução FM, e com apoio do The Fifth, o melhor hambúrguer e mais tradicional hambúrguer brasileiro, e da churrascaria Estrela do Sul Norte Shops. Estamos terminando, e a primeira churrascaria rodízio do Brasil, estamos terminando mais um Toque de Bola pela TV, Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, né? Na semana que vem estaremos de volta às 12 horas aqui no YouTube, ao vivo, com os nossos comentaristas todos tocando a bola, falando de futebol, a nossa mesa redonda aqui, todos os sábados pela Rádio Revolução FM. Que você de casa que está nos assistindo ao vivo no YouTube tenha uma semana maravilhosa, com muita luz, muita paz, muito amor. Feliz Dias dos Pais, um beijo para todos os papais, né? Para comemorar nesse dia tão especial, né? Que é o dia de amanhã, que é o Dia dos Pais, que seja um dia muito abençoado. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, até sábado que vem. Valeu, pessoal. Tchau, fui! A melhor churrascaria do São Paulo é a primeira churrascaria rodízio do Brasil. O melhor e o mais tradicional hambúrguer do Brasil. Lojas do Shopping Rio Sul. Acesse www.defeitos.com.br. Valor e qualidade. Valor,